No vídeo de hoje eu vou contar-te tintim por tintim o que eu faria hoje se estivesse a começar um negócio online do zero, passo a passo. Vamos a isto. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta ao canal. É um prazer ter-te aqui, como sempre. Se por acaso esta é a tua primeira vez aqui no canal, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda. O meu nome é Filipa e aqui no canal costumo falar de negócios online com propósito para criarmos uma vida cheia de paixão, abundância e liberdade. E se tu tens este objetivo de criar o teu próprio negócio online ou já tens o teu negócio online e queres fazê-lo crescer, então subscreve o canal porque semanalmente eu publico vídeos sobre negócios digitais, criação de produtos digitais, lançamentos online, marketing de conteúdos, marketing digital e, portanto, todos estes são temas que te vão ajudar a melhorar e a fazer crescer o teu negócio. Então hoje eu queria falar contigo sobre o que é que eu faria se eu estivesse agora a começar um negócio online do zero, mas com todo o conhecimento e toda a experiência que já tenho hoje, ok? Então, eu já comecei o meu negócio há mais de 3 anos. Recentemente publiquei um episódio no meu podcast a falar sobre toda a minha jornada no mundo dos negócios, desde o início até ao momento presente, e até falei um bocadinho do futuro. Portanto, toda esta jornada que eu já percorri até hoje trouxe grandes aprendizagens. O que significa que, se eu fosse começar agora com a informação que tenho hoje, faria as coisas um bocadinho de forma diferente daquilo que fiz. Então, hoje quero falar contigo sobre isso, sobre qual seria o meu plano se estivesse agora a começar do zero, para que tu possas replicar esse plano passinho por passinho. Então eu vou dar-te 12 passos hoje, divididos assim em 2 fases ligeiramente diferentes, e tu podes pegar neles e pura e simplesmente replicar exatamente o mesmo passo. Então, não te esqueças, isto é o que eu faria hoje se começasse do zero, mas com todo o conhecimento que tenho neste momento. Portanto, é um bocado uma visão utópica, mas é uma maneira de eu te transmitir o que é que eu faria com este conhecimento para que tu possas fazer também. Então, vamos a isto. Então, numa primeira fase, que podemos chamar a fase conseguir os primeiros clientes, eu faria 5 passos diferentes. E o primeiro passo seria criar um serviço. Começaria assim com um serviço, essa parte é igual, eu também comecei com um serviço. E, aliás, eu comecei com vários serviços, depois mudei a direção do meu negócio e depois é que criei um serviço super específico, portanto, desta vez faria isso logo de início. Então criaria um serviço super específico, com base na minha especialidade, que oferecesse ao meu cliente o processo para uma transformação concreta e tangível. Portanto, isto era o que eu faria. Começaria por criar o meu serviço, criar toda a estrutura do meu serviço, como por exemplo duração, o que é que inclui, etc. Mas mais importante do que isso, uma transformação tangível e específica para o meu potencial cliente poder visualizar o que é que ele iria conseguir ao usufruir daquele serviço. Este seria o primeiro passo. Enquanto eu não tivesse esse serviço criado, eu não faria mais nada. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, e se alguém já me ouviu falar destas coisas, e de certeza que algumas pessoas que estão aí desse lado já ouviram, para essas pessoas este segundo passo vai ser muito óbvio, porque eu digo sempre, nunca é cedo demais para começar a comunicar. Então a segunda coisa que eu faria seria começar a comunicar. Então, o que é que eu faria para comunicar? Eu implementaria a metodologia Story Content, claro, porque eu estou a usar toda a informação e todo o conhecimento que já tenho hoje, então criaria uma conta, provavelmente no Instagram, mas não sei, se calhar ia depender do tipo de negócio, mas implementaria a metodologia Story Content para começar a comunicar e a criar os meus conteúdos e a reunir uma comunidade à volta da minha marca pessoal. Então, a comunidade, lá está, claro, pessoas interessadas naquilo que eu tivesse para dizer e na transformação que eu tinha para oferecer. Neste período, eu aproveitaria o facto de ser uma fase muito inicial
o facto de provavelmente ainda ter muito poucos clientes, nenhuns ou poucos clientes, aproveitaria para dedicar a maior parte do meu tempo à minha comunicação. Criar conteúdos, criar vários formatos de conteúdos para chegar ao máximo de pessoas possíveis, mas com conteúdos estratégicos, porque não adianta de nada chegar a todo o mundo se o conteúdo não for estratégico. Então, metodologia Story Content, e aproveitaria a maior parte do meu tempo, uma vez que ainda ia ter 0 ou poucos clientes, para me dedicar à minha comunicação. Aproveitaria também esta fase em que ainda teria uma comunidade pequena, estaria em crescimento à partida, mas seria ainda pequena. Aproveitaria essa fase para dar muita atenção individual às pessoas que estivessem na minha comunidade. Quando as nossas comunidades começam a crescer bastante, torna-se mais desafiante, claro, por causa de números, por causa da quantidade, torna-se mais desafiante dar atenção individual a cada uma das pessoas que está na nossa comunidade, não é? Então, quando as mensagens começam a ser muitas, quando os comentários começam a ser muitos, torna-se cada vez mais difícil responder a toda a gente. Numa fase inicial, é de aproveitar o facto de eu só ter 50 pessoas na minha comunidade, permite-me mandar uma mensagem de boas-vindas a toda a gente que entre na minha comunidade. O facto de eu ter só 100 pessoas na minha comunidade permite-me responder a todos os comentários. Permite-me ir visitar os perfis dos meus seguidores e eu própria interagir com os conteúdos deles. Começar a conversar nos conteúdos deles. Pelo menos aqueles que tenham um perfil público, claro. E permite-me ter conversas aprofundadas com estas poucas pessoas que começam a surgir à volta da minha marca. Então, eu iria dedicar a maior parte do meu tempo a isso. Terceiro passo, assim que eu tivesse já começado a implementar o primeiro e o segundo, eu iria procurar um coach ou um mentor que já tivesse alcançado o resultado ao qual eu quero chegar. Se a pessoa já chegou lá, a pessoa tem informação válida para me dar sobre como chegar lá. Então, eu iria trabalhar com alguém que já tivesse o tipo de negócio que eu queria para mim, que já tivesse os resultados que eu ambiciono para mim, tudo isso. Em formato individual ou em formato em grupo, não importa muito, lá está. Com base no conhecimento que eu já tenho hoje, né? E assumindo que eu teria todo este conhecimento, eu já trabalhei com coaches a nível individual, já trabalhei com vários coaches e mentores em formato de grupo e o formato não é importante. Quando nós queremos obter os resultados e aplicar o que eles nos estão a ensinar, nós vamos e fazemos, independentemente do formato. Portanto, não me preocuparia muito se era one-to-one ou em grupo. Não. Eu procuraria era a pessoa certa para me ajudar com aquilo que eu queria alcançar. Depois, eu iria então fazer de tudo para conseguir os meus primeiros clientes, mas não só através das redes sociais, através da comunicação que, entretanto, comecei a fazer. Sim, eu iria também usar essa comunicação, iria usar regularmente os vários tipos de conteúdos de conversão que fazem parte da metodologia Story Content, espaçadamente, para não estar constantemente a vender, que é uma coisa que eu defendo, não estar constantemente a vender, mas dentro da metodologia Story Content há vários tipos de conteúdos de conversão e eu iria usando alguns deles assim alternadamente, mas não me ficaria por aí. Como eu costumo dizer, para conseguir os primeiros clientes, aquilo que é necessário é dizeres ao maior número de pessoas possível aquilo que tu fazes. Então eu iria pegar em toda a minha rede de contactos, mesmo quem não me seguisse ainda nas redes sociais, e iria partilhar com essas pessoas aquilo que agora eu estava a fazer, para que elas pudessem também passar a palavra, amigos contarem a amigos e a amigos de amigos, e para assim começar a chegar até mais gente. Portanto, sempre que eu estivesse com alguém, sempre que eu trocasse um e-mail com alguém, eu iria mencionar, olha, já agora, eu agora estou a prestar este serviço assim, se conheceres alguém que esteja interessado, por favor menciona que eu tenho a agenda aberta para clientes. E o quinto passo desta primeira fase seria, eu começaria a investir 5 euros por dia em anúncios nas redes sociais para que o meu conteúdo chegasse até mais pessoas. Isto foi algo que eu não fiz, porque na altura ainda era mais normal confiar-se apenas no tráfego orgânico e no alcance orgânico. Hoje em dia, cada vez é mais desafiante
depender apenas do alcance orgânico, e isso justifica-se simplesmente por números. São cada vez mais pessoas a quererem comunicar, e quando o oceano é maior, é mais difícil vir à superfície. Então, simplesmente por causa de números e do número de pessoas que existem a tentar comunicar, torna-se mais desafiante depender apenas de alcance orgânico. Então, apesar de eu não ter feito isto durante muito tempo, a maior parte do tempo do meu negócio não ter feito isto, hoje em dia apostaria nestes 5€ por dia para que o meu conteúdo chegasse a mais pessoas. Claro que, estrategicamente, não é? Teria que fazer estes anúncios de forma estratégica. O que é que significa de forma estratégica? Significa fazendo as coisas como deve ser, usando o gestor de anúncios do Facebook e não o botão de promover que aparece embaixo das publicações, escolhendo muito bem quais as publicações que eu iria promover e não todas ao calhas, e depois, claro que tinha que já ter uma estratégia de conteúdos implementada, porque criar conteúdos aleatoriamente sem estratégia e depois estar a investir dinheiro para os fazer chegar a mais gente é como deitar dinheiro ao lixo, não é? A estratégia tem que estar lá primeiro, a mensagem tem que estar lá primeiro, aquilo que efetivamente nós queremos comunicar tem de estar lá primeiro, senão não vale a pena investir em anúncios para chegar até mais pessoas. Então eu faria isto de forma estratégica, tendo uma boa estratégia de marca, uma boa estratégia de conteúdos e usando a estratégia certa para criar esses anúncios. Então, esta seria a primeira fase e eu iria dedicar-me a todas estas coisas até conseguir pelo menos 2, 3, 4 clientes por aí. E depois, quando eu conseguisse esses primeiros clientes, o que é que eu iria fazer a seguir? O meu 6º passo seria apostar ainda mais na minha comunicação e começar a criar conteúdos fora das redes sociais. E iria escolher entre um blog, um podcast ou um canal no YouTube. Provavelmente o que eu faria hoje, sabendo aquilo que sei, acredito que talvez começasse por um podcast. Acredito. Não posso garantir. Mais uma vez, se calhar iria depender do tipo de negócio. Estou aqui a falar de forma genérica sem especificar o tipo de negócio, não é? Mas provavelmente iria para um podcast. Talvez um canal no YouTube, em último caso, um blog. Mas começaria a criar conteúdos mais aprofundados fora das redes sociais. E o 7º passo seria então construir o meu site. Construir o meu site já depois de ter os primeiros clientes, para não acontecer aquilo que me aconteceu a mim, que ao fim de 6 meses tive que refazer o site todo. E depois de ter esses primeiros clientes, eu iria conseguir então primeiro validar que era efetivamente isso que eu queria fazer, que me estava a sentir bem a fazer isso com aqueles clientes. Isso iria dar-me tempo também para desenvolver a minha marca, trabalhar os diferentes pilares da minha marca, para eu saber exatamente como é que vou comunicar a minha marca no meu website, para eu saber exatamente o conceito que preciso para a minha identidade visual, tendo em conta todos os outros pilares da marca. E então, só no 7º passo é que eu iria criar a minha identidade visual, contratar alguém para me criar a identidade visual e construir o meu website. Este seria o 7º passo. No 8º passo, eu iria criar um freebie para começar a recolher e-mails para a minha lista de e-mails e iria comunicar regularmente com essa lista de e-mails, de preferência semanalmente, porque de nada serve começar a criar uma lista de e-mails e não comunicar com essas pessoas. Este passo é igual ao que eu fiz, isto eu fiz desde o início, assim que criei o meu primeiro site, mesmo não tendo sido o site que ficou depois a longo prazo, criei logo um freebie e faria exatamente igual. A seguir, e uma vez que nesta fase eu já teria os tais primeiros clientes, eu iria contratar uma assistente virtual para fazer algo, para me ajudar com algumas tarefas e fazer algumas coisas por mim, começar a delegar algumas coisas. Claro que no meio disto tudo eu continuaria a tentar vender o meu serviço para preencher totalmente a minha agenda, não é? Portanto, após estes passos todos, assim que eu conseguisse preencher a minha agenda com clientes para esse serviço, com por exemplo uns 6 clientes desse serviço, então no meu 10º passo eu iria começar a pensar em criar um produto digital. Não iria começar a criar logo, iria primeiro começar a pensar no assunto, começar a refletir no que é que eu poderia vir a criar, e este seria o meu 10º passo. Durante algum tempo iria pensar sobre isso,
prestar atenção também às conversas que iriam surgindo com a minha comunidade para perceber o que é que eles precisam, o que é que eles querem, e então iria começar a pensar numa segunda fonte de rendimento dentro do meu negócio, que consistiria num produto digital, um curso online, um membership, por aí. E depois, no meu 11º passo, assim que eu tivesse então a ideia estabelecida e validada para o meu primeiro produto digital, validada como? Validada muito através de conversas com as pessoas, não é? Perguntando se é isto que elas querem, talvez até, por exemplo, criando um pequeno freebie adicional, mas pequeno, relacionado com o assunto que eu estava a pensar para o meu curso online, para validar que realmente as pessoas tinham interesse, qualquer coisa desse género. Após ter essa ideia validada, eu iria avançar então para a edição beta desse meu produto digital e começaria a reunir um grupo de pessoas para serem os participantes da minha edição beta. Depois, como último passo então desta fase, no meu 12º passo, depois de terminar essa edição beta e de reunir feedback das pessoas que tivessem feito essa edição beta, iria fazer o meu primeiro lançamento não beta desse produto digital. O meu primeiro lançamento estruturado, obviamente, porque sabendo o que eu sei hoje, seria um lançamento estruturado, seguindo a estratégia certa, mais adequada a mim e mais adequada àquele produto em específico, porque eu já teria aprendido como é que se lançam produtos digitais por esta altura, se eu estava a pensar lançar um, logicamente. Então, estes eram os 12 passos que eu faria para começar o meu negócio digital. Quanto tempo é que eu acredito que demoraria a fazer isto tudo? Depende muito. Não é possível dar assim uma regra. Eu acredito que com uma pessoa que esteja inteiramente dedicada a isto, não é? Portanto, não esteja em part-time, e que implemente mesmo todos estes passos direitinhos, acredito que seria perfeitamente viável fazer isto tudo em 6 meses. Perfeitamente viável. Claro que depois vai depender muito do ritmo de cada um, dos resultados de cada um e, portanto, é muito variável, é altamente variável. Mas para ti, não te esqueças que cada um tem o seu timing e está tudo certo, está tudo sempre a acontecer em tempo divino, por isso está tudo certo. Então, este seria o meu plano se estivesse a começar hoje. Gostava de saber se tens alguma dúvida em relação a isto, em relação a algum dos passos que eu referi aqui. Se tiveres alguma dúvida, deixa aqui nos comentários deste vídeo, eu terei todo o gosto em responder. Espero que tenha sido útil para ti e que tenciones implementar este plano de execução. Se foi útil, então deixa aqui um like a este vídeo, que é para eu saber que gostaste. E já sabes, subscreve o canal, que é para nunca perderes os nossos vídeos semanais sobre todos estes temas relacionados com o negócio online. Como sempre, foi um prazer ter-te desse lado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.